Olá, bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando esse livro aqui, Discipulado, do pastor Vinícius Couto, um livro muito bacana, e nós estamos hoje, então, estudando a lição número 9, a importância da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, qual será a importância, a história, a importância da Escola Bíblica Dominical, esta mesma que você está participando agora, que você tem assistido nas suas casas? Nós não estamos tendo aula presencial, né? Mas nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos tendo aula nas nossas casas pelo YouTube. Qual é a importância? Da onde veio? Como que nós chegamos a este modelo de escola bíblica dominical? É uma invenção nazarena? Como que é? O que significa a escola bíblica dominical? Nós vamos, então, hoje falar um pouquinho sobre isso. Eu vou passar um vídeo para você, um vídeo que vai falar sobre a história da Escola Bíblica Dominical. E você vai gostar demais deste vídeo e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar o nosso papo. Veja aí. John Wesley, o fundador do movimento metodista, quando estava em sua missão na América, começou um trabalho de ensino para as crianças. Wesley dizia: Deus começa uma obra pelas crianças. A história registra que no ano de 1769, a jovem Hannah Balmore, com 26 anos de idade, criou a primeira escola bíblica em sua residência. Ela aceitou a Cristo através de um sermão de John Wesley e se comprometeu com a evangelização de crianças no domingo pela manhã. 11 anos mais tarde, em 1780, em Gloucester, um jornalista metodista chamado Robert Hicks criou a primeira escola dominical para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. As crianças só poderiam estudar aos domingos, pois durante a semana trabalhavam até 12 horas diárias. Por isso, Robert Hicks agrupava crianças e adolescentes nas ruas toda semana. Das 10 às 12 horas, estudavam matemática, história e inglês. Das 13 às 17 horas, eram conduzidas à igreja para estudar a Bíblia, conduta moral e ética. Na época, foi uma quebra de paradigma na educação, e ele foi chamado de profanador do domingo, mestre dos maus trapilhos, pai e tutor dos vagabundos malcriados. Ainda assim, a imprensa da época comentava favoravelmente esta iniciativa inédita de Hicks. Desde os primórdios, John Wesley falava do valor da escola dominical. Estou convencido de que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre de toda a Europa, contando que seus professores e dirigentes cumpram seus deveres. O livro de estudo dessa escola é a Bíblia. Em obediência ao mandado de Jesus, precisamos examinar as Escrituras e manejar bem a palavra de Deus. Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na rua Casemiro de Abril, número 50, no bairro Central, um casal de missionários escoceses, Robert Calley e Sarah Calley, dirigiram a primeira escola dominical em terras brasileiras. Eles são considerados os fundadores da escola dominical no Brasil. Sua audiência não era grande, apenas 5 crianças assistiram àquela aula. Mas foi suficiente para que seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados do nosso país. Essa mesma escola dominical deu origem à Igreja Congregacional do Brasil. Houve sim reuniões da escola dominical
antes de 1855 no Rio de Janeiro, porém, em caráter interno e no idioma inglês entre os membros da comunidade americana. Hoje, no local onde funcionou a primeira escola dominical do Brasil, acha-se instalado um colégio. A escola dominical é comprometida com a família. Quem estuda na escola dominical forma-se e prepara-se para a vida em todos os sentidos. É o lugar de quem quer crescer espiritualmente, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Hoje, 245 anos depois, a escola dominical está presente em todos os continentes, como a maior instituição de ensino do mundo. Olá, voltamos então. Gostou do vídeo? Bacana, né? Essa história da escola bíblica dominical. Aí você viu como que ela surgiu, né? Falou da história, falou de Robert Hakes com a sua esposa. Muito bacana, né? Nem sempre tudo quando começa as pessoas aceitam. É uma quebra realmente de paradigmas, de modelos, né? Então, até o negócio pegar força, vai um tempo, tem muita oposição, mas nós vemos, meus irmãos, que a escola bíblica dominical, ela é de uma importância suprema dentro da igreja. Você pode ver no seu livro, aqui a partir da página 72, depois você vai ler lá no esse capítulo 9, a lição 9 inteirinha, que vai falar com mais detalhes aquilo que nós estamos falando aqui. Mas no tópico 2, fala sobre os benefícios e os objetivos da escola bíblica dominical. Uma escola bíblica que no início ela foi muito utilizada para evangelização, não é? Então trazia-se para dentro da escola bíblica e evangelizava. Mas também nós vamos vendo que tudo isso foi sendo modificado. E hoje, o que acontece? Qual é o maior benefício que a escola bíblica dominical pode trazer para você? Conhecimento. Conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus. Nós vemos a palavra de Deus dizendo lá em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente isso. Na escola bíblica dominical, irmãos, nós temos a oportunidade de uma interação muito grande, a qual nós não temos no culto, por exemplo. Num culto, quando o pastor está pregando, ninguém pode e nem deve levantar a mão e atrapalhar a prédica do pastor, o sermão do pastor, porque ele está ali numa posição não de dar aula, mas uma posição profética, de proclamar a palavra do Senhor, né? E mais na escola bíblica dominical, não. A escola bíblica dominical, quando você tem uma dúvida, tem uma formiga no meu óculos. A escola bíblica dominical, que coisa! Quando você tem uma dúvida, você levanta a mão, pergunta, o professor, o pastor, quem quer que seja que esteja dando aula, vai te dar a resposta, e até os irmãos, as irmãs que estão ali naquela sala podem complementar com os seus comentários, enriquecendo a aula e tudo mais. Então, quer dizer, é um benefício muito grande este de adquirir conhecimento. E o conhecimento, ele não é só adquirido pelos alunos. O próprio professor, ele também está reciclando e aprendendo cada vez mais. Porque quando nós vamos dar uma aula, obrigatoriamente o professor ele precisa estar inteirado com o assunto a qual ele vai abordar. E para isso ele vai estudar, vai preparar algum recurso didático, e nisso ele também está adquirindo conhecimento. Também, meus irmãos, a Bíblia ela é viva. E o que acontece? Nós podemos ir reciclando
alguns conhecimentos, né? Resgatando antigos valores do Evangelho e também conhecendo novas coisas. Outra coisa muito importante, de um benefício muito grande da escola bíblica dominical, é que nós vamos desconstruindo os falsos conceitos e falsos valores que as seitas heréticas foram colocando para dentro do bojo da igreja. Então, por exemplo, irmãos, o que nós podemos ali desconstruir? Existe muita coisa que foi ensinada por muito tempo dentro da igreja, que não tem apoio bíblico algum, e que as pessoas, elas vivem isso meio que por tradição. Por exemplo, quando nós falamos, né, de história da igreja, da história dos movimentos da igreja, por exemplo, da evidência de batismo com o Espírito Santo, falamos de diversos grupos, o que vai acontecendo? As pessoas, elas vão entendendo, né, as diferenças das igrejas, das doutrinas e assim por diante. E tudo isso vai trazendo um grande conhecimento. Outra coisa é que existem as heresias, né? Todas as heresias, elas nasceram dentro da igreja e elas precisam ser desconstruídas. As pessoas, elas precisam saber o que é verdade e o que não é verdade. E isso, então, nós vamos aprendendo dentro da sala da escola bíblica dominical. Outra coisa, nós vamos criando identidade, uma identidade doutrinária. Nós vamos tirando falsos ensinamentos dentro da escola bíblica dominical, ou seja, é um ambiente super rico para que você possa crescer e adquirir conhecimento na escola bíblica dominical. Muito bem, vai falando aqui também, no nosso livro, vai falando que você vai aprender também muito mais da Bíblia, a conhecer a Bíblia, a história da Bíblia. Para quê? Porque quando nós estamos fora do ambiente da igreja, nós somos questionados por muitas coisas. E a palavra de Deus, ela diz que nós sempre devemos estar preparados para explicar a todos aqueles que nos perguntam a razão da nossa fé. Então tem algumas coisas, irmãos, que nós só vamos conseguir ser efetivamente, ou melhor dizendo, ser efetivos como cristãos, se nós tivermos aprendido da forma correta, para podermos ensinar, explicar a outras pessoas também a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, da Trindade, de Jesus, não é? Outra coisa que é muito bacana para se ensinar em casa as crianças, para conhecer as histórias bíblicas, o contexto bíblico também, né? As funções dos sacerdotes, dos profetas. Tudo isso nós vamos conhecendo dentro da escola bíblica dominical, né? Vamos aprender sobre os assuntos da criação, por que nós não somos evolucionistas. Então, a escola bíblica dominical, ela tem a possibilidade, ela traz a possibilidade de ensinar sobre assuntos que são importantes e primordiais dos seres humanos, não é? Como criação, criação de filhos. Então existe uma gama muito grande de assuntos que nós podemos aprender dentro da escola bíblica dominical. Você pode ver na página 77 do seu livro, que ali fala sobre a taxa média de retenção e informação. Olha só que interessante este estudo que foi feito por um instituto americano, que fala que a taxa média de retenção de informações a partir de uma aula é de 5%. Sobre a leitura, de 10%.
Com recursos audiovisuais, 20%. Demonstrações, 30%. Grupos de discussão já tem uma taxa de retenção bem maior, 50%. Aprender fazendo, 75%. E ensinando aos outros, 80%. O que isso aqui nos traz? Nos traz, então, por exemplo, quando uma pessoa ela se coloca como professor da escola bíblica dominical, a taxa de retenção de informação para ela própria é de 80% quando ela está preparando a aula. Olha quem é mais beneficiado numa escola bíblica dominical: o professor. Olha só. A outra coisa, um grupo de discussão. Uma escola bíblica dominical é um grupo de discussão. E dentro da escola bíblica dominical, então, quando a gente discute um assunto, a taxa de retenção dessa informação é de 50%. Que coisa maravilhosa! E ainda, se o professor agregar às discussões alguns recursos audiovisuais, isso vai para 70%. Né? Então, olha só como o benefício da escola bíblica dominical é muito grande, pois ele vai trazer para você uma oportunidade de crescimento no conhecimento bíblico, no conhecimento de Deus, da fé e de assuntos bíblicos que são muito importantes, muito bacanas. Muito bacana. Também a escola bíblica dominical, ela pode ser dividida, né, por faixas etárias. Deve ser dividida por faixas etárias, para que a didática ela fique mais fácil. Também nós temos a possibilidade de separar por assuntos, como nós estamos, por exemplo, falando sobre discipulado. Nós estamos fazendo um discipulado que está falando sobre muitos assuntos, e isso é muito interessante. Ou seja, em conclusão, qual é a grande importância da escola bíblica? Conhecimento, adquirir conhecimento, mas o verdadeiro conhecimento. Não é uma passagem de tradições ou do eu acho. Não. É verdadeiro conhecimento. Portanto, fique firme na sua escola bíblica. Esteja participando da escola bíblica dominical. Você vai estar adquirindo um conhecimento que ninguém vai poder retirar de você. Eu espero que você tenha gostado dessa explanação, né? Ela foi mais rápida. Você pode responder as 4 questões que estão na página 78 do seu livro, né? E você vai adquirindo, então, mais conhecimento. Semana que vem, nós vamos entrar na lição 10. E olha que interessante o assunto, o batismo nas águas. Opa, que legal! O que é o batismo? Da onde veio, né? Muito interessante, muito bacana falarmos sobre o batismo nas águas. Mais uma vez eu lembro, se você quiser comprar este livro aqui, você pode comprar no site que vai aparecer aqui embaixo, que está aparecendo aqui embaixo. Você pode comprar lá esse seu livro e recebe na sua casa por R$12 o livro mais o frete. É muito barato, para que você possa ter este livro e guardar e estudá-lo também. Querido, querida, muito obrigado por ter estado comigo aqui por este tempo. Tem sido muito bom ensinar, falar, tem sido muito bom andar com você, porque você é agradável. Muito agradável. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e até a semana que vem com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A paz, beijo no seu coração, Deus abençoe.